Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, já foi comprovado pela ciência que as mulheres tendem a viver mais que os homens? Já ouvi muitas pessoas dizerem que isso ocorre porque a mulher é menos estressada e que isso tende a mudar com a entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. Mas não é bem assim. Na realidade, a maior longevidade das mulheres tem uma explicação biológica, o fato delas possuírem 2 cromossomos X, enquanto o homem só tem um cromossomo X. Esse segundo cromossomo X teria um papel importante. Esse mesmo fenômeno ocorre em todos os mamíferos. As fêmeas tendem a viver mais do que os machos. Do ponto de vista evolutivo, uma das explicações é que as mães têm um papel mais importante no cuidado da sua prole e por isso precisariam ser preservadas por mais tempo. Uma pesquisa que acaba de ser publicada na revista Science Advance se propôs a explicar, pelo menos em camundongos, por que as fêmeas são mais resilientes. Eles observaram que com o envelhecimento há uma ativação em células do hipocampo de genes que são normalmente silenciados. O hipocampo é uma região do cérebro que tem um papel importante na consolidação das memórias e regulação das emoções. E como foi feita a pesquisa? Recordando, no sexo feminino, um cromossomo X é herdado da mãe e outro do pai, enquanto no sexo masculino, o X é herdado da mãe e o cromossomo Y do pai. Apesar de todas as fêmeas dos mamíferos possuírem 2 cromossomos X, um deles é inativado ou silenciado logo no início da embriogênese. Seria como uma compensação de dose, igualando os 2 sexos. Isso foi descoberto pela cientista Mary Lyon, em 1961. Como essa inativação do X ocorre ao acaso, em metade das nossas células fica ativo o X materno e silenciado o X paterno, e na outra metade das células ocorre o contrário. O X paterno fica ativo e o materno é silenciado. Mas na realidade, esse silenciamento não é total. Cerca de 30% dos genes permanecem ativos nos 2 cromossomos, apesar de que essa percentagem pode variar entre diferentes mulheres. Isto é, nesse caso, a expressão desses genes fica em dose dupla. E para investigar o que ocorre no cérebro de fêmeas de camundongos, os cientistas geraram 2 linhagens de animais. Em uma delas, um dos cromossomos X permanecia sempre ativo e o outro sempre inativo, enquanto na outra linhagem de camundongos ocorria o contrário. Era o outro cromossomo que permanecia sempre ativo. E o que foi observado? Em animais mais velhos, cerca de 100 genes do cromossomo aparentemente inativo tinham uma expressão maior quando comparados com animais mais jovens, em pelo menos um tipo de célula. E um gene que chamava atenção era o gene PLP1, porque esse tinha uma atividade maior em diferentes linhagens celulares. Esse gene codifica um componente da mielina, e essa bainha de mielina confere uma proteção aos neurônios. Além disso, quando, através de terapia gênica, os pesquisadores conseguiram aumentar a expressão desse gene PLP1 no hipocampo, eles observaram que animais dos 2 sexos tinham, então, um desempenho semelhante. Quais são os próximos desafios? Nessa mesma pesquisa, os cientistas observaram em autópsias que havia uma maior expressão desse gene no hipocampo de mulheres do que de homens. E pesquisas anteriores já haviam demonstrado que nas mulheres ocorre uma progressão mais lenta do envelhecimento metabólico cerebral, e elas tendem a ter um desempenho melhor em testes cognitivos, mesmo depois de ter um diagnóstico de doença de Alzheimer. Mas, por outro lado, elas têm um maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Cerca de 2/3 dos pacientes com doença de Alzheimer são mulheres. Entender essa dualidade entre resiliência cognitiva em mulheres saudáveis e maior risco de doença de Alzheimer permanece um desafio a ser explorado. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.